Você já parou para pensar no que realmente te define? Não o seu trabalho, não as suas posses, mas aquela única palavra, aquela sequência de sons que se gruda na sua alma desde o berço e que, ao ser pronunciada, faz você virar a cabeça instintivamente. O seu nome. Pense no peso dessa palavra. Ela é a âncora que te prende ao mundo. A etiqueta que impede que você se torne apenas uma sombra indistinta, vagando pelos corredores da memória de outras pessoas. O que aconteceria, no entanto, se essa âncora se dissolvesse? Se, de um dia para o outro, essa etiqueta fosse arrancada, deixando apenas a pele crua e a sensação aterrorizante de que o mundo inteiro sabe quem você é, mas você, a peça central, esqueceu a senha. É com essa pergunta perturbadora que precisamos entrar no solo seco e rachado de Goiás em 1948. Um tempo de poeira fina e calor opressivo, onde a vida seguia um ritmo lento e previsível, desenhado pela sombra das mangueiras e pelo cheiro de terra molhada após uma chuva rara. O vilarejo, cujo nome eu lhe daria, se pudesse me lembrar, mas é justamente aí que o horror começa. Não era diferente de centenas de outros pontos esquecidos no mapa do Brasil Central. Casinhas de adobe, uma igreja de fachada simples e uma praça onde o único relógio de sol parecia ter parado de funcionar há décadas. A única coisa que distinguia aquele lugar era a quietude, não a quietude da paz, mas a quietude do vazio. Uma quietude que soava como metal sendo arrastado lentamente sobre o chão de pedra. Ninguém sabe dizer ao certo quando tudo começou. O esquecimento não chegou como uma tempestade, com trovões e relâmpagos. Ele se infiltrou como a neblina rasteira do começo da manhã, fria, sutil e enganosamente inofensiva. Era um incômodo pequeno inicialmente, uma hesitação na ponta da língua. Talvez tenha sido Dona Eulália que percebeu primeiro. Ela era conhecida por sua memória impecável, a guardiã oficiosa das datas de aniversário, dos batizados e das fofocas mais antigas. Certa tarde, ela tentou reclamar com o seu marido, que sentava na varanda com o olhar perdido na linha do horizonte sobre o paradeiro da faca de descascar. Ela abriu a boca, mas a palavra facão ou faca de descascar simplesmente não veio. Ela descreveu o objeto, aquela coisa comprida, com cabo de osso que a gente usa para tirar a casca da abóbora, numa cirurgia linguística desesperada, mas o nome, a convenção social que ligava a imagem ao som, estava ausente. O marido, ele próprio imerso numa névoa mental ligeira, apenas encolheu os ombros. Ele não conseguia lembrar o nome do utensílio, e nem mesmo o nome da mulher que lhe fazia a comida há 30 anos. Foi aí que a coisa parou de ser engraçada e começou a ser angustiante. Imagine a cena. 2 vizinhos se encontram na rua empoeirada. Eles se conhecem desde a infância, compartilharam tristezas e alegrias, foram padrinhos dos filhos um do outro. Um deles, chamemo-o de A, tenta cumprimentar B, a sorri, acena e abre a boca para dizer bom dia, nome de B, e a boca trava. O mecanismo de fala funciona. O desejo de emitir o som está ali, mas a memória lexical daquela palavra específica, do nome que identifica B, evaporou-se. Não era um lapso momentâneo, era uma ausência total. A mente de A vasculhava arquivos, revirava gavetas e encontrava apenas o ruído branco, o silêncio onde antes havia um som fundamental. B, por sua vez, percebendo a hesitação e o tremor nos olhos de A, tentava ajudar, apressando-se em pronunciar o nome de A. Mas B também falhava. Ele via o rosto, sentia a familiaridade da pessoa que estava ali, mas o nome de A não passava de um eco distante, uma melodia esquecida. Eles ficavam ali, parados sob o sol escaldante, trocando olhares de pânico mudo, forçados a se referir um ao outro apenas como você ou amigo, ou no pior dos casos, apenas por um grunhido de reconhecimento.
Essa neblina mental não era seletiva. Ela não se restringia a nomes de pessoas ou objetos. Ela era uma doença da convenção, uma erosão lenta da própria linguagem que mantinha aquela comunidade unida. As pessoas começaram a esquecer os nomes dos dias da semana, substituindo quarta-feira por o dia depois do dia da missa ou o dia de ir ao mercado. Esqueciam os nomes das árvores, chamando a mangueira simplesmente de a árvore que dá a fruta doce. Esqueciam os nomes dos seus animais, usando apitos ou estalos para chamar os cachorros. O pânico silencioso foi o primeiro sintoma que tomou conta do vilarejo. Porque se você não consegue nomear algo, você começa a questionar se aquilo realmente existe. E se você não consegue nomear a si mesmo o que você é, você se torna um fantasma, uma intenção sem rótulo. A tragédia atingiu seu pico quando começou a afetar as crianças. Era o espelho mais cruel do declínio. Uma mãe, ajoelhada ao lado do berço, olhava para o filho recém-nascido e sentia um amor imenso, físico, inegável. Mas quando tentava chamar o bebê pelo nome escolhido, a palavra fugia. Não importava quantas vezes ela a repetisse mentalmente antes de dormir. Ao acordar, a palavra estava limpa da sua mente, como se tivesse sido apagada por uma mão fria na escuridão da noite. O bebê, então, passava a ser apenas o pequeno, o menino, ou de maneira ainda mais desoladora, este. Se você está nos acompanhando até aqui, talvez você sinta um leve arrepio. Talvez você inconscientemente tenha verificado o seu próprio nome ou sussurrado o nome de alguém querido para ter certeza de que ele ainda está firme na sua memória. Não feche a janela agora. É vital que você permaneça e assine este pacto de silêncio para testemunhar o que o medo de perder o nome faz com a alma de uma comunidade. Este não é apenas um conto, é um aviso sobre a fragilidade da identidade. O vilarejo de Goiás, em 1948, não tinha acesso a psiquiatras. Não havia rádio, telefone ou jornal para relatar o que estava acontecendo. O mundo exterior, agitado por guerras frias e mudanças políticas, não fazia ideia de que, a centenas de quilômetros, uma comunidade inteira estava sendo roubada de sua identidade verbal. Eles estavam sozinhos, isolados pela poeira e agora isolados pela afasia bizarra. Os moradores começaram a desenvolver métodos de compensação, desesperados para manter algum senso de ordem. Eles apelidavam uns aos outros com base em características físicas óbvias ou profissões. O de barba, a vendedora de pamonha, o homem manco. Mas esses apelidos eram tão efêmeros quanto os nomes originais, pois no dia seguinte eles frequentemente esqueciam qual era o apelido de quem. A única coisa que persistia era a sensação esmagadora de que todos deveriam saber quem o outro era. A dor de saber que a informação existia, mas estava inacessível, era pior do que se ela nunca tivesse existido. O velho Jeremias, talvez o único que ainda segurava pequenos fragmentos de memória, relatou um incidente que marcou a transformação definitiva do vilarejo no que viria a ser conhecido como o vilarejo sem nome. Jeremias tentou escrever os nomes de seus netos numa pedra, usando um caco de telha. Ele acreditava que se visse os nomes, a memória seria reativada. Ele rabiscou Maria, João e Pedro. Ele olhou para a pedra e por um instante sentiu o calor da familiaridade. Mas 10 minutos depois, quando sua filha chegou para buscar as crianças, Jeremias olhou para as palavras na pedra e, embora conseguisse ler as letras, não conseguia mais associá-las aos rostos dos netos. Para ele, João na pedra era apenas um desenho sem qualquer significado humano. As palavras tinham se tornado cascas vazias. O mais assustador não era o esquecimento em si, mas a maneira como o vilarejo reagiu a ele. Em vez de lutar ou de tentar desesperadamente se apegar ao passado, eles começaram a se resignar.
Uma estranha calma desceu sobre eles, como se a perda do nome fosse, de alguma forma, libertadora. Se você não tem nome, você não tem história. Se você não tem história, você não tem culpa, não tem responsabilidade, não tem expectativas. A vida social se tornou um teatro de sombras. As conversas eram longas e circulares, cheias de pronomes demonstrativos e descrições vagas. Onde antes havia intimidade na pronúncia de um nome, havia agora um abismo de formalidade vazia. Ninguém mais dizia: "Olá, Paulo. Como vai sua esposa, Antônia?" Eles diziam: "Olá, como você vai? E a sua companheira?" O laço emocional estava se desfazendo fio por fio. A identidade, que é construída em grande parte pela maneira como somos chamados e como chamamos os outros, estava se tornando fluida, escorregadia e, no final, irrelevante. A igreja, antes o centro da vida comunitária, também sofreu. O padre, um homem alto e silencioso que só sabia que se chamava algo parecido com Ricardo, começou a ter dificuldades terríveis durante a missa. Ele esquecia os nomes dos santos, esquecia as passagens bíblicas e, o mais grave, esquecia as palavras consagradas da liturgia. A missa se transformou numa murmuração confusa de palavras genéricas e pausas longas e pesadas, onde o padre olhava para o crucifixo e via a imagem, mas a palavra Jesus não lhe vinha à mente, forçando-o a se referir ao Salvador apenas como aquele que morreu por nós. Imagine a sua casa agora, no escuro. Você está sozinho. Pense na pessoa que está na próxima sala ou na próxima cidade. Você consegue invocar o nome dela instantaneamente? Claro que sim. Mas se o esquecimento fosse contagioso, se ele fosse transmitido pelo ar quente daquele vilarejo em Goiás, quanto tempo levaria para que o seu próprio nome se tornasse apenas um zumbido na sua cabeça, impossível de ser decifrado e pronunciado? O vilarejo começou a se isolar ainda mais. O medo de que o esquecimento se espalhasse fez com que parassem de receber viajantes ou de enviar seus poucos produtos para a cidade mais próxima. Eles se tornaram uma ilha de anonimato cercada por um mar de terra vermelha. E no silêncio da noite podia-se ouvir os murmúrios das pessoas tentando, em vão, pronunciar o próprio nome antes de dormir, numa última e desesperada tentativa de autodefinição. Mas havia algo mais sinistro na natureza desse esquecimento. Não era apenas amnésia, não era senilidade, era algo ativo, algo que parecia estar roubando os nomes e não apenas perdendo-os. Os moradores começaram a notar que, nas poucas vezes em que alguém conseguia lembrar um nome, essa lembrança vinha acompanhada de uma dor de cabeça lancinante e uma sensação de que algo estava sendo fisicamente arrancado deles. Era como se a palavra fosse um pequeno parasita e a mente estava tentando expulsá-lo. Isso levou a uma conclusão inevitável e aterrorizante. Era melhor não tentar lembrar. Era mais seguro permanecer no limbo do anonimato. O vilarejo havia aceitado que seus nomes haviam sido reivindicados por alguma coisa que vagava na poeira e que tentar reavê-los era perigoso. Eles estavam se transformando, não em monstros, mas em algo muito mais assustador, em rascunhos de pessoas, silhuetas definidas apenas pela presença física, sem a alma sonora da identidade. Eles eram o vilarejo que esquecia seus próprios nomes. E o pior de tudo, começavam a se acostumar com isso. O início da resignação foi o fim do medo explícito e o começo do horror profundo, aquele que se instala nos ossos. Eram seres humanos vivendo em um estado de quase sonambulismo existencial, esperando que o próximo passo do esquecimento viesse e sabendo que não havia nada que pudessem fazer para pará-lo. Se você já sentiu a urgência de checar a porta trancada 2 vezes ou de olhar para trás no corredor vazio, você entende a sensação de que algo está errado com a fundação da sua realidade. Em Goiás, em 1948,
Essa fundação não havia apenas rachado. Ela estava sendo lentamente pulverizada pela ausência de som, pela falta de uma simples palavra que pudesse dizer: eu sou, eu estou aqui. E se você está começando a sentir que essa história é pesada demais para ser carregada sozinho, ou se você sente o ar ficar mais denso ao seu redor, é importante que você chame um companheiro para testemunhar as próximas partes, ou que você comente simplesmente: eu ouvi ou não estou sozinho. Porque o que aconteceu depois, quando o vilarejo começou a esquecer não apenas os nomes, mas também os rostos e os significados das palavras mais simples, é onde a verdadeira transformação e o verdadeiro terror se manifestam. Fique atento. O silêncio que você ouve agora pode ser apenas a pausa entre a perda de um nome e a perda de outra coisa muito mais vital. Escute. A próxima parte se aprofunda no que eles começaram a encontrar nos espaços vazios deixados por aquilo que esqueceram. E você não vai querer estar sozinho quando descobrirmos, mas antes de irmos, olhe para a sua mão. Você consegue se lembrar com absoluta certeza do nome completo da sua avó materna. Não hesite. Se você piscar, pode ser tarde demais. Você já acordou com a sensação de que havia uma palavra vital pendurada na beira da sua mente, um nome, um conceito, e se você piscasse, ele cairia em um abismo silencioso? Pois bem, no vilarejo encravado naquele rincão de Goiás em 1948, essa sensação não era um mero devaneio matinal, não era a bruma do sono, era a condição permanente da existência. A ausência de nomes próprios, que havia começado como uma estranha e dispersa aflição, havia se calcificado, se transformado na arquitetura social daquele lugar. Já não era mais sobre quem é você, mas sim sobre o que sobrou de você. Na parte 1, falamos do pavor inicial, da descoberta de que os pilares da identidade estavam sendo corroídos. Agora, o medo deu lugar a uma rotina de desespero calculado. A vida ali era uma mímica exaustiva. Se você que me ouve agora decide acompanhar este silêncio até o fim, é porque no fundo você sente que alguma palavra sua está em risco. Fique, observe atentamente. E se esta história o prender com a força de um pacto sombrio, talvez você precise se inscrever apenas para provar que ainda se lembra de onde veio e a quem você confia seus medos mais íntimos. A comunicação, antes um fluxo natural de conversas mornas e fofocas rurais, havia se metamorfoseado em um teatro grotesco de gestos exagerados e sons guturais. Não se tratava apenas da perda dos nomes pessoais, mas, e isso foi o que verdadeiramente quebrou o espírito comunitário, da progressiva perda dos substantivos comuns. Pense comigo, como você pede por um martelo se a palavra martelo evaporou? Não é que a ferramenta desaparecesse, ela continuava lá, pendurada na parede da carpintaria ou esquecida sob a mesa da cozinha. Mas a ponte linguística entre o objeto e a intenção havia ruído. Eles se referiam ao martelo como o pedaço de madeira com metal que bate, ou, se a frase fosse muito longa e o esquecimento estivesse apressado, apenas o bate. E o bate servia para tudo, para pregar, para bater a porta, para sinalizar uma emergência. O vocabulário tornava-se cada vez mais genérico, cada vez mais vazio, até que os objetos mais complexos, as ideias abstratas, tornaram-se inacessíveis. Como se expressava a tristeza? Não havia mais a palavra tristeza. Havia apenas o peso no peito, o rosto molhado, o silêncio frio. Como se manifestava o amor que exige tanta nuance e tanta especificidade? O amor era reduzido a o estar junto quente, um termo que podia ser usado tanto para um abraço conjugal quanto para sentar-se perto do fogo na noite fria. A linguagem estava sendo podada, revertida a um estágio pré-racional, e isso estava destroçando a capacidade de raciocínio. O vilarejo dependia da memória, não apenas para a identidade,
mas para a sobrevivência prática em 1948. Sem as palavras exatas para descrever as instruções de plantio, os tempos de colheita ou o preparo de remédios à base de ervas, a agricultura definhava. As pessoas não conseguiam mais se lembrar do nome da semente que deviam plantar, chamando-a apenas de o que faz a comida verde. E quando a colheita falhava, eles não conseguiam mais articular o motivo. A rotina da escrita se tornou um foco de terror. Os mais instruídos, como o velho professor, tentaram desesperadamente criar listas de nomes, rótulos para as coisas mais importantes. A ferramenta, o rio, a casa principal, o sacerdote. Eles passavam horas escrevendo esses termos em tábuas de madeira ou pedaços de papel caríssimo. Mas o esquecimento não respeitava a tinta ou o carvão. O professor relatou, com os olhos injetados de quem havia visto o inferno materializado, que ele escrevia água limpa antes de dormir, e ao acordar, o que lia era uma sequência indecifrável de rabiscos que mais pareciam pó vazio ou desejo morto. O papel não esquecia, mas a mente, ao processar o que estava escrito, impunha o esquecimento. Era como se a própria estrutura da memória tivesse sido infectada, e isso levou a uma paranoia insuportável. Se a linguagem era o que sustentava a realidade e a linguagem estava falhando, então a realidade podia ser manipulada. Os habitantes começaram a suspeitar que havia um mecanismo, ou talvez uma entidade, que operava no silêncio. A regra não dita era: quanto menos você falasse, mais tempo manteria as palavras que lhe restavam. As conversas se resumiram a essenciais, a urgências vitais. O riso desapareceu. O canto cessou. O som mais comum era o silêncio preenchido pelo som dos insetos na noite e, ironicamente, pelo som do rio que passava perto, o rio que não tinha nome. O som da água, constante e implacável, parecia levar embora, em seu murmúrio eterno, a última sílaba de cada palavra esquecida. O medo de ser esquecido se tornou mais profundo do que o medo da morte. Uma das mulheres mais velhas do vilarejo, a quem todos chamavam apenas de a velha que mexe nas panelas, começou a amarrar pequenas fitas coloridas em seus pulsos e tornozelos. Não eram para a distinção de nomes, que ela já não tinha, mas para que os outros pudessem reconhecer, visualmente, a sua continuidade. Se eu não sei quem sou, ela gesticulava franticamente, que o meu corpo, pelo menos, seja o mesmo corpo de ontem. O corpo tornava-se o último repositório de identidade, mas mesmo o corpo falhava. A perda dos nomes pessoais trouxe consigo uma desorganização profunda da identidade. As pessoas esqueciam suas habilidades, seus ofícios. O oleiro, que agora era o que faz o redondo, começou a modelar vasos distorcidos e inúteis, pois a memória motora de sua arte estava intrinsecamente ligada à terminologia específica das etapas do processo. A complexidade do mundo desmoronava, porque não havia palavras para descrever a complexidade. O pavor atingiu seu pico quando o esquecimento se tornou ativo, não apenas passivo. Eles começaram a notar que a palavra perdida era substituída por algo aleatório e muitas vezes perturbador. Imagine o terror de uma mãe que tenta chamar seu filho, a quem ela chamava de o pequeno, e em vez disso, sua boca se enche de um som que é quase a palavra vazio, ou o fazendeiro que tenta nomear o seu cavalo, e o que sai é a palavra peste. Essas substituições não eram erros linguísticos, eram lapsos aterrorizantes onde a memória cedia lugar a algo que parecia hostil e propositalmente destrutivo. Havia uma família em particular que tentou resistir com ferocidade. O pai, um homem teimoso e robusto, cuja figura era conhecida por ser o maior caçador da região, agora apenas o forte com a lança, começou a tatuar o nome de sua esposa e de seus 3 filhos em sua própria pele.
usando carvão misturado com a seiva de uma árvore local. Ele acreditava que a permanência da dor e da carne viva resistiria ao esquecimento que roubava o papel. Ele tatuou a esposa com o que ele se lembrava ser Isabel. A primeira noite passou em paz, a dor latejando, mas o nome seguro. Na manhã seguinte, ao acordar, a tatuagem estava intacta, mas quando ele olhou para sua esposa, ele sentiu um estranho choque, não de reconhecimento, mas de dúvida. Quando ele tentou ler o nome gravado em seu braço em voz alta, a palavra que emergiu de seus lábios não foi Isabel, mas o estranho dormindo. O pavor dele foi tal que ele raspou a pele com uma faca cega, preferindo a agonia física, a prova de que a doença não estava apenas na memória, mas no próprio ato de nomear. Onde a mente humana tentava impor ordem, o esquecimento ria e impunha o caos. A situação do padre, o único contato formal do vilarejo com a igreja e o mundo exterior, tornou-se desesperadora. Ele era a última linha de defesa contra o colapso moral e social. Sua fé dependia de palavras. A oração, a liturgia, a confissão. Como confessar um pecado se você não conseguia nomear o pecado? Como realizar a missa se os nomes sagrados desapareciam da sua língua? O padre, um homem de 40 e poucos anos com um semblante permanentemente angustiado, começou a realizar missas silenciosas, usando apenas os gestos e a imposição das mãos. Mas ele sabia que estava pregando ao vazio, pois as palavras da Bíblia, que ele havia memorizado desde a juventude, estavam se fragmentando em sua mente. Ele tentava ler os salmos e seus olhos registravam as letras, mas o significado desaparecia, como fumaça sob a água. Ele chorava em segredo, lamentando não apenas a perda de sua vocação, mas a perda do nome de Deus. E assim, a comunidade afundava em um estado de quase animalidade, onde a vida era ditada pela necessidade imediata e não pela história, cultura ou esperança. O vilarejo, já isolado, tornou-se uma ilha de silêncio e medo. Ninguém mais ousava arriscar a viagem à cidade mais próxima, pois o pânico era que, ao cruzar o limite do rio que não tinha nome, o esquecimento fosse acelerado e eles perdessem as palavras remanescentes que lhes permitiam voltar. O maior mistério que atormentava os poucos que ainda conseguiam pensar coerentemente era: por que isso estava acontecendo? E por que apenas aqui? Alguns sussurravam, com gestos furtivos para o chão, que era uma maldição ancestral. Outros, mais pragmáticos, se é que se pode usar essa palavra, acreditavam ser algo na água ou no ar que respiravam. Mas o padre, em seus momentos de lucidez, antes que o esquecimento o tomasse completamente, começou a escrever uma teoria macabra. Ele usava desenhos rudimentares e símbolos que ele mesmo inventava, pois não confiava mais nas letras do alfabeto. A teoria dele, que encontramos anotada precariamente em um couro de cabra, era que o esquecimento não era uma perda, mas uma remoção ativa. Ele acreditava que as palavras não estavam simplesmente desaparecendo, mas estavam sendo ouvidas por algo. Que a memória era uma espécie de oferenda, e quando pronunciada, a palavra se desprendia da mente e era capturada pelo silêncio. Isso explica por que a noite era a hora mais temida. Era na escuridão, quando o ruído humano diminuía, que o silêncio se tornava mais denso, mais atento. As pessoas passavam as noites acordadas, mantendo a respiração rasa, a boca selada, evitando até mesmo pensar nas palavras que lhes restavam, temendo que o mero pensamento as libertasse para o ouvinte noturno. Houve o caso de um jovem que, em um acesso de histeria, tentou gritar o seu próprio nome, o que ele acreditava ser Joaquim, o mais alto que podia, na esperança de ancorá-lo no mundo através do som. Os outros o descreveram como uma cena de horror mudo. Ele gritou, mas o som que saiu era estranho, uma cacofonia de consoantes que não formavam nada reconhecível. E em seguida, ele caiu,
o rosto em convulsão, e quando acordou não mais respondia aos gestos de o jovem. Ele havia se tornado apenas o que caiu. A perda era total. O vilarejo estava se tornando um museu de pessoas sem rótulos. A coesão social desintegrou-se completamente. Não havia leis, não havia punições, pois como você julga alguém se não consegue nomear o crime ou o culpado? Eles viviam em um estado de anarquia silenciosa, unidos apenas pelo terror compartilhado e a necessidade de calor e comida. O último vestígio de humanidade parecia ser o reconhecimento mútuo da dor. Mas a dor também exige palavras, e até a dor estava se tornando algo bruto, inarticulado. A próxima etapa, a mais aterrorizante de todas, era inevitável. Se eles esqueceram seus nomes e os nomes das coisas, o que impediria que esquecessem os laços de parentesco? O que impediria que esquecessem que eram humanos? O padre, antes de sua mente ceder, conseguiu reunir os sobreviventes na clareira central para um último ato de resistência. Ele não tentou orar. Ele não tentou pregar. Ele tentou, pela última vez, nomear o vilarejo. Ele havia encontrado em seus antigos registros uma única palavra, rabiscada em latim arcaico, que supostamente era o nome de batismo do lugar: Oblivium. Ele gesticulou para que todos segurassem as mãos. O objetivo não era lembrar, mas forçar a palavra para fora, como um exorcismo fonético. No silêncio opressor da tarde goiana, o padre tentou inspirar profundamente, preparando-se para gritar aquela sílaba antiga. Mas antes que o som pudesse ser moldado por sua boca, algo aconteceu. Não foi um som alto. Foi um sussurro, ou melhor, a ausência de som. Um vácuo que pareceu chupar o ar dos seus pulmões. O padre caiu de joelhos, e o que saiu de seus lábios não foi Oblivium, nem Goiás, nem sequer vilarejo. Foi o som de uma risada sutil, seca, que não vinha dele, mas parecia ter se instalado em seu lugar. E essa risada não continha alegria, continha a promessa fria de um esquecimento completo. Se você sentiu o peso desta perda, se a sua garganta apertou ao imaginar viver sem nome, deixe um sinal simples nos comentários. Apenas diga, eu ouvi. Ou, para o caso de você sentir que a solidão desta história é demais, compartilhe-a com alguém que você confia, mas que talvez não devesse assistir a isto sozinho. Porque o padre não se levantou mais. Ele permaneceu ali, olhando para as pessoas sem nome que o rodeavam, e em seus olhos havia apenas o reflexo do céu vazio, e a certeza de que ele havia perdido a última palavra. A última barreira havia caído. E agora, o vilarejo estava pronto para esquecer a coisa mais importante de todas. Pronto para esquecer. O que significa ser? E se você está sozinho agora, no silêncio do seu quarto, tente fechar os olhos e pensar no seu próprio nome. Apenas tente. Tente ter certeza de que ele está seguro, de que ele está exatamente onde você o deixou, porque às vezes o silêncio está apenas esperando que você o diga em voz alta. E ele está escutando. Ele está sempre escutando. Você já acordou no meio da noite com aquela sensação gélida e inconfundível de que você não está sozinho, mas a coisa mais assustadora não é a presença em si, e sim a total incapacidade de dar um nome a ela, um vácuo de definição que rouba a sua capacidade de reação. Isso é o que aterroriza de verdade, não o monstro, mas o silêncio que o precede, o silêncio que o engole. Em Goiás, naquele ano de 1948, o silêncio já havia se estabelecido. Naquela vila, agora formalmente registrada por mim nos meus relatórios como Vila Sem Nome, não havia mais rostos, apenas feições. Não havia mais objetos, apenas funções. A confusão inicial e o desespero de que falei nas partes anteriores haviam dado lugar a uma resignação calma, quase beatífica. Era o estágio final da doença. Eles não lutavam mais para lembrar.
Eles aceitavam a ausência como se fosse um alívio de um fardo pesado, um fardo que era a própria identidade. Eu era o último elo com a linguagem, o último a ainda pronunciar as palavras que descreviam o mundo fora daquele perímetro esquecido. E isso me transformava, aos olhos deles, na figura mais perigosa, ou talvez a mais ridícula. Minha investigação, que começou com documentos oficiais e entrevistas hesitantes, havia se resumido a uma única obsessão: descobrir o que estava no centro geográfico e espiritual da Vila Sem Nome, o que era o epicentro da amnésia nominal. Todos os caminhos levavam, ou melhor, evitavam, um ponto específico, a pequena capela abandonada na borda leste. Ela não era mais usada para cultos. Era tratada como uma ruína, uma cicatriz que eles esperavam que o tempo logo apagasse. Fui até lá na terceira noite da minha última semana. A lua estava encoberta e o ar era tão denso que parecia esmagar o som. Lembre-se, quando o medo é absoluto, você não grita. Você apenas se move devagar, esperando que o seu silêncio o torne invisível. A capela era pequena, construída com pedras brutas e com um telhado que já havia cedido em grande parte, expondo o interior ao céu, ou à falta dele. O cheiro lá dentro não era de mofo ou de decomposição comum. Era o cheiro de papel velho e seco, de poeira que não repousa, de algo mineral e inerte. No centro do que fora o altar havia uma grande pedra, coberta por um pano grosso e cinzento que parecia ter apodrecido no lugar. Eu sabia que estava cruzando uma linha. Meus sapatos produziam um som seco e alto no chão de terra batida. Um som que, naquele silêncio opressor, parecia um trovão. Eu me forcei a respirar devagar. Se você está sozinho agora, no seu quarto, e sente esse frio nas costas, preste atenção neste momento. Esta é a hora em que o narrador para de apenas contar e começa a confessar o que viu. Retirei o pano da pedra. Não era um altar e não era uma pedra comum. Era uma espécie de marco, quase um pedestal de granito áspero, e estava coberto por inscrições. Não eram letras, eram símbolos, mas símbolos que pareciam não pertencer a nenhuma civilização conhecida, nem mesmo às antigas tribos indígenas de Goiás que estudei. Eram formas geométricas impossíveis, traços que se dobravam sobre si mesmos, criando padrões que machucavam os olhos ao tentar decifrá-los. E, no centro de tudo, uma única palavra, esculpida de forma mais recente, com uma caligrafia rudimentar e desesperada, mas ainda legível. Essa palavra não era o nome de uma pessoa nem de um lugar. Era uma definição, uma explicação do que a vila realmente era. E isso me fez parar. Eu precisei me sentar na terra fria, tremendo. A palavra era receptáculo. A Vila Sem Nome não era um acidente geográfico ou um grupo de pessoas azaradas. Era um ponto de convergência, um ímã. Algo tinha atraído e absorvido os nomes. E se a vila era o receptáculo onde estava o conteúdo? Eu senti a necessidade urgente de sair dali, de correr e gritar o meu próprio nome, Augusto, para garantir que ele ainda me pertencia. Mas a porta da capela, que eu jurava ter deixado entreaberta, estava completamente fechada. Não havia vento. Não havia mecanismo de travamento. Ela simplesmente estava encostada, de uma forma que sugere que algo a pressionava do lado de fora. Foi então que ouvi. Não eram passos nem vozes humanas. Era o que parecia ser a repetição incessante de um som vazio, como o clique de um relógio quebrado que tenta, em vão, girar um ponteiro que já não existe. Atrás de mim, na escuridão úmida da capela, havia uma pequena cripta. Eu nunca a notei antes, escondida sob o pó e teias de aranha que pareciam mais densas que chumbo. Eu me arrastei até ela, usando minha pequena lanterna a óleo. O medo havia se transformado em uma adrenalina fria e cortante.
Eu não queria descobrir a verdade, mas o vilarejo exigia um pagamento pela minha curiosidade. Dentro da cripta não havia ossos ou caixões. Havia o livro. Não um livro, mas o livro. Um volume de couro preto e rachado, sem título na capa. Quando o abri, o cheiro de papel velho se intensificou, misturado com um aroma estranho, quase doce, como tinta fresca sobre pergaminho. As páginas não continham prosa. Eram listas, listas intermináveis de nomes. Nomes de pessoas, datados desde o início do século, em Goiás. Nomes de fazendas, de riachos, de plantas, de ferramentas, de emoções. Eram centenas, milhares de nomes, cada um escrito em uma caligrafia diferente, em tinta diferente. Eram as assinaturas de todos que haviam vivido ali. Não era um registro de nascimentos, era um inventário de perdas. Eram os nomes que a vila havia absorvido, acumulado, retirado de seus donos. Enquanto eu lia, a compreensão me atingiu com a força de um soco no peito. A vila não esquecia os nomes, ela os colecionava. Os nomes eram a sua energia, a sua substância, a única coisa que realmente importava para a entidade que controlava o lugar. E então eu encontrei a última página preenchida. Estava datada daquele mesmo dia, e havia apenas um nome, escrito à mão, com uma tinta levemente borrada, talvez pela umidade ou pelo pânico. Augusto. A visão do meu próprio nome ali, no final da lista de coisas a serem esvaziadas, causou um pavor que paralisa a respiração. Eu estava prestes a ser reabsorvido, a me tornar apenas o homem que veio de fora. Sem a âncora de 3 sílabas que definia quem eu era. Eu não seria apenas esquecido, eu seria vazio. O clique do relógio quebrado se intensificou. Parecia vir de dentro das paredes da capela, pulsando com um ritmo antinatural. Eu precisava sair, e precisava fazer isso sem que minha mente me traísse primeiro. Eu comecei a correr, repetindo meu nome em um sussurro rouco, quase um mantra de defesa. Augusto, Augusto, eu sou Augusto. Se você chegou até este ponto da história, eu te digo, você tem uma resistência incomum ao medo ou uma curiosidade perigosa. Fique aqui, não se mova. Se você acha que a verdade sobre o esquecimento deve ser compartilhada e que esta voz deve continuar, considere nos apoiar. É um pacto silencioso contra a escuridão. Ao sair da capela, a paisagem havia mudado. Ou melhor, a minha percepção dela havia mudado. Eu vi os moradores da vila. Eles estavam parados, todos eles. Estavam em silêncio absoluto na praça central, que agora era apenas um grande círculo de terra batida. Eles não me olhavam com maldade, mas com uma calma que era infinitamente mais aterrorizante. Eles eram o receptáculo, e o vazio nomeado estava neles. Eles haviam se tornado paredes de cimento seco, esperando a próxima camada de tinta, o próximo nome a ser apagado. A única pessoa que se moveu foi a velha Joana, que eu havia tentado entrevistar no primeiro dia, antes que ela perdesse a capacidade de se lembrar do que era um livro ou um neto. Ela se aproximou, e seus olhos estavam abertos, mas vazios. Ela esticou a mão em minha direção, e seus lábios se moveram em um esforço desesperado para falar. Ela conseguiu articular uma única sílaba, um som áspero e gutural que não pertencia a nenhuma língua humana, e que, no entanto, parecia conter a essência de todos os nomes que haviam morrido ali. Eu soube, naquele instante, que ela não estava tentando se comunicar. Ela estava tentando me dar o vazio, me transferir a essência da amnésia. Eu não parei para raciocinar. Corri em direção à minha jipe, que estava estacionada onde um dia houve a venda do seu Zé. Eu pulava sobre os poucos objetos que ainda tinham utilidade. A coisa de beber água, o objeto de sentar. O livro dos nomes estava sob o meu braço, uma evidência terrível e pesada. Liguei o motor,
Um barulho grotesco no silêncio da noite e acelerei. Olhei no retrovisor enquanto a poeira subia, engolindo a vila sem nome. Eu vi a silhueta de Joana e os outros parados, imóveis, observando a única coisa com um nome que estava fugindo. A perseguição não foi física, foi mental. Eu dirigi por horas, o sol nascendo e a paisagem goiana voltando a ser reconhecível. Pastos, cercas de arame farpado, rodovias de terra vermelha que levavam ao que eu sabia que era a civilização. Mas o medo não me deixava. Ele estava instalado na minha mente como um parasita. Eu comecei a testar a mim mesmo. Isto é uma árvore, eu dizia. Isto é um volante. Eu sou Augusto. E funcionava. As palavras vinham, mas vinham com esforço, como se eu as estivesse arrancando de um poço profundo e lodoso. Quando cheguei à capital, exausto, meus relatórios destruídos, mas com o livro dos nomes escondido, eu finalmente me permiti parar. Estacionei na frente de uma pensão barata, respirei aliviado. Eu havia escapado. Eu me virei para o recepcionista, um homem sonolento e com um bigode desalinhado, pronto para pedir um quarto. Eu preciso de um lugar para passar a noite, eu disse, e antes que ele pudesse responder, eu acrescentei, em uma tentativa de me ancorar à realidade. Eu sou o investigador que estava em, e a palavra não veio. O nome da vila. Tudo bem, pensei. O nome real, o que estava nos mapas, desapareceu há muito tempo. Mas e o nome que eu dei, o nome que usei em meus relatórios? Vila do Esquecimento, Vila do Silêncio. O espaço mental onde aquele nome deveria estar era apenas uma névoa fria. Eu me virei para o recepcionista, meu rosto pálido. Eu acabei de voltar de um lugar em Goiás, um vilarejo que eu não conseguia descrever. Não conseguia evocar a palavra amnésia, nem esquecimento, nem nome. A linguagem sobre o evento havia sido roubada de mim. O homem do bigode apenas me olhou com desconfiança. De onde o senhor veio? Ele perguntou simples. Eu tentei com todas as minhas forças. Eu fechei os olhos e vi as feições resignadas da velha Joana, a pedra na capela, a palavra receptáculo. E abri os olhos incapaz de proferir uma sílaba que definisse aquele lugar. Então ele sorriu. Não era um sorriso gentil. Era o tipo de sorriso que sugere cumplicidade. Não importa, disse o recepcionista, com uma calma perturbadora. Seja lá o que for, se o senhor não consegue nomear, ele não existe mais. E se não existe, o senhor não precisa se preocupar em se lembrar. Naquela noite, no quarto da pensão, eu estava sozinho. Olhei para o livro dos nomes. Pensei em queimá-lo, em destruí-lo. Mas o medo de queimar evidências da minha própria sanidade me conteve. Deitei na cama, exausto. O motor do meu carro ainda estava quente lá fora, um lembrete do quanto eu corri. Mas, ao fechar os olhos, percebi que não conseguia me lembrar do nome do recepcionista, nem do nome da pensão. E a cidade? Qual era o nome da capital para onde eu havia fugido? Eu me sentei na cama, o pavor se instalando. Não era apenas o vilarejo que absorvia os nomes, era o processo. O esquecimento era contagioso e ele viajava. O horror não estava em Goiás em 1948. O horror estava em mim, agora. Eu repeti mais uma vez. Eu sou Augusto. E por um instante, a palavra tremeu na minha boca como uma chama prestes a se apagar. A verdade é que eu consegui voltar, mas voltei vazio. E se você está aí ouvindo esta história no silêncio da sua casa, preste atenção em cada palavra que eu digo, porque se você conseguiu ouvir tudo, é porque você tem a capacidade de nomear o seu medo. Mas se em algum momento você olhou para um objeto familiar e não conseguiu pensar em seu nome, se você sentiu o peso da ausência de definição, talvez o receptáculo tenha te tocado. Olhe para a tela e pense, o que você faria se não pudesse gritar seu próprio nome? Comente, eu ouvi. Ou não estou sozinho, se o ar à sua volta mudou.
se você sentiu o peso do silêncio. E se você conhece alguém que precisa entender o poder do esquecimento, compartilhe isto, mas não deixe que a pessoa assista sozinha. O livro dos nomes ainda está aqui, e ele não está mais apenas coletando, ele está esperando. Esperando que eu pare de lutar, que eu pare de nomear, e esperando que você também pare. E o pior é que, às vezes, à noite, quando a casa está quieta, eu me pego tentando me lembrar. Não o nome da vila, mas o nome de quem me contou essa história. Quem sou eu? Não feche os olhos agora. Se você fechar, pode esquecer como se chamam as pálpebras. E se você ouvir um clique que não é o seu relógio, não se vire. Deixe o silêncio passar. Ele está apenas conferindo se você ainda tem um nome.